E eu quero pedir então ao pastor Sebastião que esteja orando pela vida do pastor Josemar, e aí o pastor Josemar vai estar apresentando sua esposa também. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar. Pastor Josemar é um grande amigo nosso, um grande companheiro. Sempre que a gente precisa pedir socorro, aí de vez em quando o pastor Josemar está sempre pronto para nos ajudar. E nós amamos o trabalho aqui em Santa Catarina. E será um prazer ouvi-lo nesta noite. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para cada um de nós. E que você agora possa deixar tudo de lado. Se não conseguir, peça ao Espírito Santo que tire toda a preocupação, todo foco em outras coisas, que você fique focado no que Deus tem para falar para você. Querido Deus, amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por esse privilégio tão grande, Senhor, de estar aqui nesta igreja. Agradeço pela vida do pastor Jorge, por suas ovelhas, por este rebanho. E agora, Senhor Deus, rogo as mais poderosas bênçãos do Senhor sobre a vida do pastor Josemar. Que o Senhor use o teu servo grandemente, ó Deus, para nos abençoar com a porção santa que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus continue sobre nós. Amém? Pedi a minha esposa Vânia para ficar em pé. Eu costumo dizer que essa é a segunda mulher mais bonita do mundo. E a primeira deve ser sua esposa, né? Então você agora conhece a segunda. Obrigado, querida. Eu e Vânia nos conhecemos quando estávamos estudando. Eu era aluno do Seminário do Sul e ela era aluna do Instituto Batista de Educação Religiosa, o IBER. E no último ano, nós dois resolvemos fazer um curso oferecido lá no seminário para as duas escolas, que era o curso de capelania hospitalar. E nos conhecemos no primeiro dia. Ela estava subindo a rampa lá do seminário, uma das rampas do seminário, e eu a vi e nunca mais tirei os olhos. Amém? Casamos, temos 2 filhos, a Laís que tem 20 anos e o Lael que tem 14 anos, e Deus tem nos abençoado tremendamente. Nos trouxe para o campo missionário através da Junta de Missões Nacionais em 1996. Fomos para Arapoti, no Paraná, organizamos a primeira igreja batista de Arapoti. De lá viemos trabalhar em Santa Catarina. Em 2000 chegamos em Joinville, plantamos ali a Igreja Batista Aliança, iniciamos a Congregação Batista Aliança no bairro Paranaguá-Mirim. Dali fomos para Brusque, trabalhamos com a primeira Igreja Batista em Brusque durante 4 anos, e de lá Deus nos levou para trabalhar com a Convenção Batista Catarinense, e temos aí coordenado o trabalho das 90 igrejas e 70 congregações do estado, visitando, pregando, estando com os pastores, aconselhando, ajudando os momentos de transição das igrejas, que é um momento difícil, e orando para o pastor Sebastião vir para Santa Catarina. E o pastor Sebastião, meus irmãos, quando ele veio para o sul, a ideia é que ele viesse para a região ali de Sombrio para trabalhar ali. Mas alguém foi mais sábio, mais esperto do que o pastor Geraldo da época, e levaram ele lá para o Rio Grande do Sul. Mas agora ele está aí num período que nós estamos orando, porque quem sabe ele não venha trabalhar em Santa Catarina. Vai ficar melhor para ele, vai ficar melhor para o Geração Fiel, porque o Geração Fiel viaja aí, né? Então Santa Catarina é mais perto do Paraná, por exemplo, onde eles se apresentam bastante. E se nós conseguirmos uma cidade às margens, né, pastor Sebastião, da nossa BR-101, quem sabe ele não vem trabalhar conosco. Então se esteja em oração por isso. Sempre há necessidade, meus irmãos, de bons obreiros, e o pastor Sebastião, ele é especialista no trabalho de reconstrução de igrejas. Então, se você sabe de alguma igreja que precisa reconstruir, não é reconstruir o templo, irmãos. Ele não é pedreiro, nem carpinteiro, ele não é engenheiro. É reconstruir uma igreja que precisa se levantar novamente. Igrejas que às vezes já foram grandes e que se tornaram pequenas, ou igrejas que são pequenas há muito tempo e não conseguem crescer. Ele é especialista nisso, Deus deu um dom para ele nessa área. Eu quero, meus irmãos, compartilhar com os irmãos hoje a respeito de um dos princípios, que é um princípio da igreja multiplicadora. Pastor Jorge, eu e mais de 30 pastores aqui de Santa Catarina, mais de 30 pastores do Rio Grande do Sul e mais de 150 pastores do Paraná, estivemos reunidos alguns dias atrás, agora em setembro, ali em Jaraguá do Sul, e
ouvimos, alguns pela primeira vez, outros já mais do que uma vez, a respeito da Igreja Multiplicadora. É um projeto da Convenção Batista Brasileira que está sendo desenvolvido pela Junta de Missões Nacionais em parceria com as convenções estaduais, desafiando as igrejas a estarem mais perto da comunidade, desafiando os irmãos a estarem mais perto dos seus vizinhos, dos seus familiares, para transmitir aquilo que os irmãos têm de melhor. Você deve conhecer o trabalho de um vendedor. O vendedor, ele tem um produto, tem um serviço, tem uma ideia, e ele então procura ir a muitas pessoas para apresentar o seu produto. E uma das coisas que o vendedor faz, ele apresenta o produto. E já aconteceu com vários, e ainda acontece, que ele vai apresentar o produto e a pessoa diz: não, mas eu não quero. Ele diz assim: olha, eu sei que você não quer, mas eu quero apresentar o meu produto, porque dizem as estatísticas que de cada 10 pessoas que olham o meu produto, 3 vão comprar. Então, mesmo que você não compre, você já me ajuda a estatística. Você vai me ajudar que os outros 3 comprem. Meus irmãos, eu tenho por certo que nem todas as pessoas aceitarão Jesus na sua vida. Mas também tenho por certo que todas elas precisam ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Diferente dos vendedores, nós não temos um produto para mostrar. Jesus não é um produto, Jesus não é um objeto, Jesus não é algo que está acessível para ser desfrutado, ou para ser acariciado enquanto objeto. Jesus é uma proposta de relacionamento. E na Igreja Multiplicadora, um dos pilares são os relacionamentos discipuladores. Relacionar com as pessoas, mostrar para ela, através da nossa vida, da nossa vivência, quem é o Senhor Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo, e convidar essas pessoas a terem um relacionamento também com Jesus. E se essas pessoas decidem ter um relacionamento com Jesus, nós vamos além daquilo que nós temos feito. E quando nós convidamos alguém para ouvir a palavra, ou para vir à igreja, no momento em que ela chega à igreja, a gente passa a responsabilidade ao pastor, aos diáconos, aos líderes da comissão, ou do departamento de evangelismo, ou à equipe de integração da igreja. E esse projeto é bom, mas não é o melhor. O melhor projeto é quando nós influenciamos a vida de alguém para andar com Jesus, e depois nós caminhamos ao lado dela, ensinando a ela aquilo que nós já aprendemos. Independente de termos um caderno, independente de termos um livro com lições, nós vamos ensinar os princípios que norteiam a nossa vida. Então, se nós estamos vivendo o Evangelho, nós temos condições de ensinar, de ajudar outras pessoas a conhecerem, receberem e viverem o Evangelho que salvou a nossa vida. Eu quero desafiar você nesta noite a abrir seu coração para não apenas ter um relacionamento com Deus, mas, sobretudo, para levar outras pessoas a terem um relacionamento com Ele. Amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Deixe-me perguntar, tem alguém aqui que não é da igreja, além da família do pastor Sebastião? Da família do Grupo Geração Fiel? Levanta a mão, por favor. Sejam bem-vindos. Vocês são de outra igreja evangélica, da igreja católica? São de onde? Posso saber? Podem dizer? Comunidade Ágape, aqui da cidade. Ok. São católicos, são visitantes, conhecem pessoas aqui da igreja? Então, sejam muito bem-vindos. Tem mais alguém lá atrás? São visitantes, são daqui da cidade também? Curitiba? São da igreja de lá? São católicos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a vida de vocês conosco. Eu digo isso não é para me favorecer da presença de vocês, não. É porque às vezes a gente pensa que só tem gente da igreja e a gente fala muito no linguajar da igreja. E aí quem não é da igreja acaba não entendendo muito, né? Então, quando a gente sabe que tem pessoas que não é da igreja, a gente procura falar um linguajar mais amplo para vocês entenderem melhor. Eu acredito que o pastor Jorge também ouviu o ano passado, um pastor questionar, ele pregou um sermão e ele disse que ele falou com Deus e ele pregou o sermão, o pastor que eu gostaria de ter, o título do sermão dele. Então ele se colocou na posição da ovelha e ele disse então para ele mesmo como pastor, né? Olha, que pastor que eu quero ter. Ele colocou lá 5 características. E no meio do sermão, ou no início do sermão, na introdução, ele se perguntou, quando ele teve essa visão, ele estava sentado no altar, na cadeira,
aqui à frente, e ele olhou para, tinha umas 2.000 pessoas, mas eram todos pastores, líderes de igreja, homens e mulheres que pregavam nas igrejas. E ele se perguntou assim, por que essas pessoas dizem na igreja aos domingos? O que elas estão ensinando para as pessoas que vão à igreja? E aí depois ele fez uma outra pergunta para ele mesmo. Por que as pessoas vêm à igreja no domingo à noite? Por que as pessoas não ficaram em casa assistindo Fantástico hoje? Por que as pessoas, em vez de vir à igreja, não foram numa pizzaria? Não foram ao shopping da cidade? Não foram dar uma volta lá na Marejada? Né? Ou lá na Cabeçudas? Por que não foram ver o porto? Por que não ficaram em casa embaixo das cobertas? Por que não pensaram em dormir um pouco mais cedo? E vieram à igreja? E a resposta dele foi a seguinte: porque muito provavelmente as pessoas sabiam que somente na igreja elas ouviriam alguma coisa que elas provavelmente não ouviriam em outro lugar. Elas ouviriam Deus falar. Uma das coisas que nós queremos quando a gente vem à igreja é que Deus fale conosco. Talvez Deus já tenha falado com você através das músicas, através de uma expressão, de uma palavra, através da recepção, talvez através daquele momento quando alguém foi lhe cumprimentar, do abraço que lhe deram. Isso é bom. Mas o melhor é quando Deus fala diretamente através da sua palavra. E o meu desejo é que nesse momento você consiga ouvir a voz de Deus. Que Deus fale ao seu coração, porque a palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Pastor não pode. Pastor pode até ter muita tática, muita técnica. Ele pode até fazer a gente chorar. Contar uma história triste e fazer a gente chorar. Ele pode até convencer a gente a sair do lugar e vir à frente. Ele pode colocar uma música de fundo, pode deixar a sua voz mais dramática e a pessoa dizer, eu preciso ir lá na frente. Mas somente Deus consegue falar no seu espírito. Deus consegue falar na sua alma. E o meu desejo é que hoje, todos nós, meus irmãos, consigamos ouvir Deus falar no nosso coração. Não só hoje, mas em todos os cultos que nós tivermos, e nos nossos momentos em casa, nos momentos que nós estivermos lendo a palavra, no momento que nós estivermos ouvindo uma canção, que a gente consiga, no meio disso, ouvir Deus falar. No capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, nós temos uma coisa interessante. No primeiro versículo, nos primeiros versículos, conta-nos a história de um homem chamado Cornélio. E diz assim o texto, vocês encontraram o texto também? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, homem piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. E este homem observou claramente durante uma visão, acerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem és, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia mensageiros a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Vamos ler primeiro essa parte, depois nós vamos ler uma segunda parte. Meus irmãos, esse texto mostra a história de um homem chamado Cornélio. Ele era um homem militar. Ele cuidava ele era um centurião, ele cuidava de pelo menos 100 soldados. Ele era um líder, ele era um empreendedor. Ele tinha a capacidade de conduzir pessoas, de fazer planejamento. Ele tinha condições de fazer a distribuição das armas, as munições. Ele tinha condições de proteger parte da corte. Ele foi um homem preparado, um homem talhado, era um homem inteligente, um homem com conhecimento. E ele também era um homem que, imagino como nós, tinha um desejo de servir a Deus. Tinha um desejo de estar na presença de Deus. E diz o texto aqui,
que esse homem, ele tinha o hábito de fazer orações. Ele orava de contínuo, ele buscava a presença de um ser maior constantemente. Diz o texto que ele, nessa tentativa de buscar a Deus, ele também se aproximava das pessoas e ele fazia esmolas. Ele ajudava as pessoas, ele distribuía talvez roupas usadas, talvez ele distribuísse cestas básicas, talvez ele desse dinheiro às pessoas que tinham necessidade. Porque muitas pessoas acham, acreditam, e em partes é verdade, que quando nós ajudamos as pessoas, nós estamos ajudando a Deus. E se nós pegarmos o texto que Jesus disse que quando nós fazemos aos pequeninos, quando nós damos água a alguém, quando nós visitamos um enfermo, quando nós visitamos alguém na prisão, nós estamos visitando a Ele mesmo, e isso significa fazer alguma coisa para Deus. Mas é possível, irmãos, muito possível, nós fazermos as coisas para Deus, mas não conhecermos Deus. Quando você paga o imposto na sua cidade, quando você compra qualquer coisa, você paga o imposto. Você está fazendo um serviço para o governador do nosso estado, Raimundo Colombo. Você está fazendo um serviço para o prefeito municipal, o Jandir Bellini? O Jandir Bellini. Mas muitos de nós não conhecemos o Jandir Bellini, menos ainda o Raimundo Colombo. Às vezes até vimos uma foto, mas não estamos com ele, mas estamos fazendo coisas para ele. Às vezes nós estamos fazendo coisas para Deus, mas nós não conhecemos Deus, nós não nos relacionamos com Deus. E esta era a história desse homem. Mas eu gosto da expressão, meus irmãos, do ditado popular, que diz que aquele que procura Deus encontra. O que não é apenas um ditado popular, é uma expressão da verdade da Bíblia. Vocês me buscarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. E eu tenho a certeza, meus irmãos, que esse homem, ainda que não estivesse usando a metodologia certa, ainda que não estivesse direcionando da maneira correta a Deus as suas súplicas, ele estava querendo falar com Deus. E quando nós queremos falar com Deus, Deus fala conosco. E diz o texto aqui que então este homem observou durante uma visão acerca da hora 9ª do dia, e Deus mostrou um anjo para ele. Eu não sei se você já viu o anjo, mas aquele homem viu o anjo. E o anjo deu uma ordem a ele. E o anjo disse assim: olha, manda buscar a Pedro que está em Jope. Meus irmãos, o anjo não vai dizer a nenhum de nós qual é o projeto de Deus. O anjo não vai trazer nenhuma bênção ele mesmo a nós. O máximo que ele pode fazer como ministrador de Deus é apontar um caminho onde nós podemos ouvir e vivenciar aquilo que Deus tem para a nossa vida. E hoje diz, então, mande alguém a Jope, mande chamar Pedro. E diz o texto que este homem, Cornélio, ele chamou 2 dos seus soldados, dos seus domésticos e um soldado. 2 homens que trabalhavam dentro da sua casa que ele confiava e um soldado que tinha a capacidade da estratégia para ir o mais rápido possível e com proteção até Jope. E para convidar então Pedro para estar ali na casa dele. Para vir falar aquilo que ele precisava ouvir da parte de Deus. Isso, meus irmãos, me impressiona. Porque Deus quer ter relacionamento com pessoas. E para ter esse relacionamento, Deus envolve outras pessoas. Deus não veio diretamente. Deus mandou um anjo, porque ele se relaciona com os anjos. E Deus mandou buscar um homem, Pedro, porque Pedro se relacionava com Deus. Pedro foi um dos primeiros apóstolos. Pedro foi aquele que recebeu de Jesus a mensagem para edificar a igreja. Pedro foi aquele que pregou os primeiros sermões da igreja de Jesus. Pedro conhecia Deus. Pedro teve a experiência de participar da ceia com Jesus. Então Deus diz, olha, mande buscar Pedro. E Pedro vai lhe dizer aquilo que você precisa ouvir. Deus usa, meus irmãos, pessoas que já o conhecem, para falar com pessoas que não o conhecem, a respeito do projeto da salvação. Se você já conhece Deus, se você já conhece Jesus, existem muitos Cornélios. Existem muitos homens e existem muitas mulheres desejosos de conhecer a Deus. E você precisa compartilhar a respeito da sua fé,
a respeito da salvação que há no seu coração, que você recebeu de Jesus Cristo. Deus deseja usar a vida de Pedro. Mas, meus irmãos, eu não vou ler o texto aqui de Pedro, mas eu vou contar a história. Porque Pedro, quando se converteu, ele achou que o evangelho era tão bom, tão bom, tão bom, que não era para todo mundo. Não era para todo mundo. Era apenas para o povo dele. Tem crente que se converteu e acha tão bom que acha que o evangelho é só para o povo da igreja. E parece que é um segredo, ele não conta para ninguém. Ele esconde embaixo de 7 chaves. Inclusive tem gente que nem sabe que ele é crente. Porque se ele disser que ele é crente, o cara vai querer saber por que ele é crente. Aí ele não quer contar, ele nem diz que é crente. Pedro imaginava que o evangelho era só para os judeus. Que os samaritanos, e que quem não fosse samaritano, os outros gentios, não tinham direito ao evangelho da salvação. Agora é incrível, meus irmãos, Pedro pensar assim, porque um dia Jesus esteve com a mulher samaritana, e Pedro estava junto, e Pedro viu Jesus salvar aquela mulher samaritana, e depois que salvou aquela mulher samaritana, Jesus salvou muitos outros homens e mulheres lá de Samaria. Pedro sabia disso, mas os seus olhos se fecharam, o seu coração se fechou. E enquanto Deus estava falando aqui, através do anjo com Cornélio, Deus deu uma visão a Pedro de um lençol que descia cheio de animais. E Pedro ouviu uma mensagem: mata e come. Ele disse: Senhor, como é que eu vou matar e comer? Tem porco aí? Eu não vou comer porco, é imundo. Senhor, tem bagre aí, bagre é imundo, eu não vou comer. Tem lula aí, Senhor, é imundo, eu não vou comer. E Deus disse: como é que você faz imundo aquilo que eu mesmo purifiquei? E Deus deixa claro a Pedro que a mensagem era para todas as pessoas. Você precisa entender nessa noite que a mensagem de Deus é para você, independente da sua nacionalidade, independente da sua etnia, independente da sua cor, da sua raça, independente da sua religião, independente do seu tamanho, independente da sua classe social, independente da cidade que você mora, o evangelho é para você. Independente da sua idade, ele é para você. Deus deseja ter um relacionamento com você e Deus deseja que você leve esse relacionamento a outras pessoas. Amém? Agora vamos no versículo 24, irmãos, desse mesmo texto, desse mesmo capítulo, perdão. Vamos no 23 e no 24. Diz assim o 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, lá em Jope, isso. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. E no dia imediato, entrou em Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Amém? Meus irmãos, então aqueles homens, aquele soldado, aqueles dois domésticos de Cornélio foram até Jope. Pedro já havia tido a experiência, já entendeu que a mensagem agora era para todo mundo, e ele é convidado agora para ir na casa de um gentil. Ele é convidado para ir na casa de um homem que não era judeu, mas ele agora entende que Deus estava levando ele àquele lugar. Ele entendeu agora que a mensagem era para todos os povos, em todos os tempos, em todos os lugares. E ele vai de bom grado. E quando ele chega naquela casa, meus irmãos, vem o ponto principal e que eu quero compartilhar com você. Quando ele chega naquela casa, o Cornélio, ele já tinha reunido todos os seus parentes e todos os seus amigos, ou amigos íntimos. Cornélio pensou com ele, meus irmãos, aquilo que nós precisamos pensar. Eu vou ouvir uma revelação de Deus. Deus entrará na minha casa através de um homem. E Deus vai trazer uma mensagem para abençoar a minha vida. Eu não posso ficar com essa mensagem só para mim. Se Deus vai falar na minha casa, outras pessoas precisam ouvir. A minha família precisa ouvir o que Deus tem para falar. Os meus amigos precisam ouvir o que Deus tem para falar. Meus irmãos, Deus é um Deus de relacionamentos. E nós precisamos ser homens e mulheres de relacionamentos.
Nós precisamos estar com outras pessoas, precisamos compartilhar com outras pessoas aquilo que nós gostamos de lazer, aquilo que nós gostamos de esporte, aquilo que nós gostamos de artesanato, aquilo que nós gostamos de fazer, os assuntos, os livros que nós gostamos, nós compartilhamos. Olha, eu li um livro, é tão bom. Eu lembro, meus irmãos, que eu fui já num dos melhores lugares do mundo, lá em Goiás, Caldas Novas. Conhece, pastor Sebastião? É fantástico, né? Eu estava lá, meus irmãos, num parque aquático chamado de Roma. Meus irmãos, lá tudo é com água quentinha. Tinha lá banheiras de hidromassagem potentes. Tinha uma lá que era diferente. Entravam umas 8 pessoas dentro, parecia um pulso. As ilhas que tinham com aquele negócio, tinha hidromassagem para tudo quanto é canto, naquelas piscinas quentes. Tinha barzinho no meio, assim, com água quente. Tinha até, meus irmãos, ondas na piscina naturais de água quente. Irmãos, eu brinquei naquilo tudo, mas eu confesso para vocês, não teve graça nenhuma. Nenhuma graça. Sabe por quê? Eu não conhecia ninguém lá. Minha esposa não estava lá. Meus filhos não estavam lá. Meus amigos não estavam lá. Eu estava lá a trabalho, fui naquele lugar. Entrei meio sem graça, meio ressabiado e saí meio frustrado. Aproveitei tecnicamente o que tinha, mas a minha alma não desfrutou daquilo. Ainda mais que não tinha WhatsApp naquela época para mandar foto na hora, né? Para dizer, querida, eu estou aqui. Talvez hoje desse para fazer alguma coisinha ainda. Não teve graça nenhuma, meus irmãos. Eu estava num lugar excelente, mas sem graça. Tudo aquilo que nós fazemos, meus irmãos, que as pessoas que nós não amamos, não compartilham conosco, não desfrutam conosco, parece que não tem toda a graça que poderia ter. E nós vivemos o Evangelho, que é o bem mais precioso de Deus, e não compartilharmos com as pessoas que estão ao nosso lado, não vai nos abençoar, e não vai abençoar as pessoas que estão perto de nós. Cornélio, antes de ser crente, já era um evangelista. Cornélio, antes de receber a mensagem, já estava preparando pessoas para receber a mensagem. Antes de Deus entrar na sua casa, ele colocou as pessoas na sua casa para ouvirem Deus. Ele estava preocupado com o futuro das pessoas. Ele estava preocupado com a qualidade de vida das pessoas. Ele com seus vizinhos, com seus amigos, com seus familiares. Deus é um Deus de relacionamento. Deus existiu desde o todo sempre. Mas Deus nunca ficou sozinho, porque Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. A Trindade mostra que Deus sempre tem alguém para conversar. Deus não deixou o mundo sozinho. E no ato da criação, Deus mostrou o quanto Ele se preocupava com o relacionamento. Ele fez Adão. E uma das primeiras palavras que Ele disse depois que Ele fez Adão foi, vocês lembram? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora. E aí depois Deus chama Adão e Eva e diz o seguinte, olha, estão vendo, a terra é grande demais. Saiam daqui. Multiplique-se. Invadam toda a terra. Criem mais pessoas. E Adão e Eva abençoaram, ouviram bem. Hoje eles têm, nesse momento no mundo, eles têm mais de 6 bilhões de descendentes. Eles não fizeram só Abel, Caim, Adão, não. Gênesis 5:4 diz que eles tiveram filhos e filhas. Eles se multiplicaram, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que lá, no Gênesis capítulo 6, e nós temos essa história retratada em Hebreus capítulo 11, verso 27, que Deus precisou destruir a terra. Tal era o tamanho da maldade que está sobre a terra. Você acha que os nossos dias são ruins? Aqueles dias eram piores. Piores do que os nossos dias. E Deus resolve destruir tudo, mas Deus chama Noé, acha em Noé um coração abençoador, mas não diz que achou na mulher de Noé, nem que achou nos filhos de Noé. Mas Deus chamou aquela família. E para preservar os relacionamentos, Deus salvou toda aquela família. Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Deus quer estar com pessoas.
Deus quer partilhar aquilo que Ele tem. E quando nós olhamos, meus irmãos, as ações de Deus, é algo impressionante. Deus vem e faz a terra. Deus veio ao jardim do Éden depois que o homem pecou e se relacionou com o homem e providenciou algo para que o homem não ficasse só. Deus providenciou Jesus, e um dia Jesus, que é Deus, veio à terra para se relacionar com os homens, morou entre nós durante 33 anos e meio, provavelmente, relacionou-se com pessoas, teve uma família, teve primos, irmãos, amigos, inimigos, se relacionou, compartilhou com essas pessoas. Lá em João 14 diz que Jesus se preocupou com esta coletividade, e Ele preparou o céu, e Ele preparou as mansões no céu. E quando Ele estava prestes a morrer, Ele diz: olha, não se preocupem, eu gosto de relacionamento, vocês não vão ficar sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo, eu vou, mas o Consolador virá, e estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outras palavras, vocês não ficarão mais sozinhos, porque o Espírito Santo não terá um corpo, o Espírito Santo vai morar dentro de vocês, se vocês o receberem. Meus irmãos, um Deus de relacionamento é esse Deus que nós servimos, é o Deus que está querendo aproximar as pessoas. E aí Deus cria, meus irmãos, uma comunidade. Deus cria a igreja. Jesus diz que sobre aquela rocha, Ele mesmo, Ele edificaria a sua igreja. E onde 2 ou 3 estivessem reunidos, Ele estaria ali no meio da igreja, através do seu Espírito Santo. E a igreja hoje, meus irmãos, está espalhada por toda a face da terra. E mais relacionamentos ainda. Jesus disse o seguinte: olha, eu vou deixar a minha igreja, eu vou estar lá no céu com o Pai, o Espírito Santo vai estar aí, mas haverá um dia que eu voltarei e eu vos buscarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. O pastor Jorge leu isso aqui hoje, João 17, 24. Jesus virá para levar esta igreja para estar permanentemente ao lado dele no céu. Os irmãos, Cornélio entendeu essa mensagem de uma maneira muito clara. O relacionamento da igreja multiplicadora, o relacionamento discipulador, não é mais nada do que abrirmos o nosso coração para falarmos do que há aqui dentro com as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Meus irmãos, tem gente dentro da igreja que ainda não conhece Jesus. Tem gente que já batizou, mas ainda não conhece Jesus. E nós precisamos ter relacionamento uns com os outros, trocar informação uns com os outros, estudarmos a palavra uns com os outros, orarmos uns com os outros, ajudarmos uns com os outros, para que todos conheçam Jesus em toda a sua profundidade e vivam esta profundidade. Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Diz o texto então, meus irmãos, que aquele homem preparou, e lá no versículo, a partir do versículo 40, aí Pedro está fazendo uma narrativa a respeito de Jesus, e no versículo 40 ele diz assim: a este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, nós que comemos e bebemos com ele. Depois ressuscitou entre os mortos e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Deles os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome todo aquele que nele crê recebe a remissão dos pecados. E ainda Pedro falava estas coisas quando o Espírito Santo veio sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também aos gentios foi derramado o Espírito Santo. E eles os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então Pedro perguntou: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles alguns dias. Meus irmãos, quando Pedro entra naquela casa, e quando ele começa a compartilhar do Evangelho de Deus,
Quando ele conta a história, Jesus veio, morreu por vocês, Jesus vai voltar. O Espírito Santo desce naquele lugar. Eles têm aqui uma experiência sobrenatural. Eles recebem o Espírito Santo de Deus. Eles começam a ter um relacionamento com Deus. Deus falou a toda a família de Cornélio. Deus falou a todos os amigos de Cornélio. E naquela noite, todos eles tiveram seus pecados perdoados. E todos eles começaram a andar ao lado de Deus. Eles se tornaram não apenas membros da igreja, mas eles se tornaram membros do corpo de Cristo. Eles começaram a andar com Deus. Meus irmãos, assim como Cornélio, nós precisamos compartilhar o Evangelho de Deus. Josué, no momento de crise do seu povo, quando o povo começou a buscar a idolatria, ele disse lá no capítulo 24, verso 15, olha, vocês podem escolher quem vocês querem servir. Pode ser o Deus dos amorreus, dos jebuseus, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, Josué, ele tomou posse da bênção de Deus. Ele era o líder da casa. Ele era o líder espiritual da casa. Ele não falou como general, ele não falou como o representante do povo, mas ele falou como representante da sua família. Nós precisamos profetizar isso na nossa família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para que isso aconteça, eu preciso compartilhar o Evangelho com a minha família. Para que os meus amigos conheçam o Evangelho, eu preciso compartilhar o Evangelho com a minha família. Eu conto uma história que aconteceu lá em Arapoti, o campo missionário que nós trabalhamos, mas essa história aconteceu antes de a gente chegar lá. O irmão Oséias e a irmã Iracema eram diáconos da Igreja Batista de Acari, lá no Rio de Janeiro, e eles vieram um ano para trabalhar na construção do templo e ajudar a igreja que estava sem missionário. E eles marcaram o estudo bíblico na casa da dona Nilda. A dona Nilda era desviada da igreja adventista do sétimo dia e continua desviada até hoje. Mas eles marcaram lá os estudos bíblicos e começaram a ir na casa. O Adilson, esposo dela, ele chegava por volta das 4 horas, quando estava começando o estudo bíblico. Ele não dava nem boa tarde para o irmão Oséias, para a irmã Iracema, ele ia direto para o quarto. E eles estavam ali fazendo estudo bíblico. Olha, dona Nilda, esse texto diz isso, leu outro texto, o texto diz aquilo. E num dos dias o estudo bíblico versou sobre a mulher samaritana. E quando chegou no capítulo 4, verso 15, eles leram para a dona Nilda. Está escrito aqui, né? E a mulher samaritana disse: Senhor, de onde, pois, tem esta água da vida? Dá-me desta água para que eu beba e não tenha mais sede e não precise vir aqui retirar. E naquele momento o Adilson apareceu na sala. E ele disse: onde é que tem essa água? Porque eu quero tomar dessa água. O Adilson, meus irmãos, ficava no quarto e a casa era de madeira. E ele ficava ouvindo os estudos bíblicos lá do seu quarto. Ele só se converteu porque o Evangelho estava sendo pregado naquela casa. Os nossos amigos e os nossos familiares só se converterão, só terão um relacionamento com Deus se nós levarmos o Evangelho até eles. Se nós levarmos o Evangelho para a nossa casa e para a casa deles. Deus salvou, meus irmãos, muitas famílias na Bíblia. Lídia, aquela vendedora de púrpura, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, ela se converteu e no mesmo dia, ela e todos os seus foram batizados. No capítulo 16 de Atos, nós temos também a história de um homem chamado, que não tem o nome dele na Bíblia. Aquele homem era o carcereiro de Filipos. E aquele homem estava a ponto de cometer o suicídio, pegou uma espada para se matar. Não tinha mais esperança de vida. E Paulo colocou uma luz e disse: homem, não tire a sua vida. Nós todos os prisioneiros aqui estamos, não fugimos. E ele perguntou: senhores, o que eu preciso para ser salvo? E Paulo disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E naquela mesma noite, ele creu.
A sua esposa creu, os seus filhos creram e todos eles foram batizados. Receberam Jesus na vida deles. Começaram um relacionamento com Deus. No capítulo 18 de Atos, nós temos a história de Crispo. Crispo era o principal das sinagogas, mas a sinagoga era no lado da casa de Tito Justo. E Paulo entra naquela casa de Tito Justo e começa a pregar o evangelho ali. E aquele homem importante da religião, mas que não conhecia Deus, ouve o evangelho. E diz o texto, no capítulo 18, versos 7 e 8 de Atos dos Apóstolos, que ele se converteu, os seus se converteram, e muitos coríntios se converteram, e todos foram batizados e passaram a servir a Deus. Meus irmãos, são os relacionamentos que levam as pessoas para perto de Deus. O seu desejo, hoje e sempre, seja reunir os seus familiares, os seus amigos para andarem ao lado de Jesus. A igreja está pregando aqui o evangelho, meus irmãos, como igreja há 23 anos, mas como trabalho batista há mais de 23 anos. Nós já servimos a Deus há alguns anos, a maior parte de nós, mas ainda há muitas pessoas próximas de nós que não conhecem o evangelho da graça de Deus. Às vezes nós queremos fazer séries de conferência, queremos fazer queremos fazer projetos missionários para que as pessoas que nós não conhecemos ouçam o evangelho. Mas nós não falamos no dia a dia a respeito do evangelho. A maior série de conferências, meus irmãos, o maior púlpito que esta igreja tem e os melhores pregadores que a igreja tem somos nós, os seus membros, os seus frequentadores. Os púlpitos são as nossas casas. Nossa escola precisa ser um campo missionário. Nosso local de trabalho precisa ser um campo missionário. Nós precisamos falar do grande amor de Deus para as pessoas. Não é para encher a igreja, não, meus irmãos. Para encher a igreja, tem algumas técnicas que a gente pode usar. Técnicas comerciais, técnicas de marketing, que nós podemos encher a igreja. Mas nós não queremos encher a igreja. Nós queremos encher o céu. E para encher o céu, a pessoa precisa ter um relacionamento com Deus e não trocar alguma moeda, algum dinheiro por uma bênção de Deus. Feche seus olhos por um instante. Eu quero desafiar você a ser um homem, uma mulher, um jovem de relacionamentos. Eu quero convidar você a dar um presente à sua igreja nos seus 23 anos de existência. Eu quero convidar você a oferecer a sua vida para transmitir o evangelho a outras pessoas. Eu quero desafiar você a oferecer a sua casa, como Cornélio ofereceu a casa dele, para ser um lugar onde o evangelho vai ser vivido e pregado. Onde vai ser um lugar que você vai convidar a sua vizinha para tomar um café com você e vai pedir a ela licença para fazer uma oração. Vai pedir licença para ler um texto da Bíblia. Vai pedir licença para contar como é que você conheceu Deus. Você vai oferecer sua casa para convidar seu irmão, sua tia, seu primo, sua sogra, sua nora, aquele parente que diz que todo mundo tem, que não tem mais jeito, que é a ovelha negra da família, para ir lá almoçar com você. E para na hora do almoço fazer uma oração. E na hora do almoço e nas conversas contar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mostrar para ele o que Deus está fazendo em você. E se Deus não está fazendo, você vai começar a apresentar a sua casa para Deus começar a fazer na sua vida. Se você não tem toda a alegria, você vai usar a sua casa para que Deus te visite com a alegria do Espírito Santo. Para que a sua casa seja um lugar de adoração. E você que está aqui, querido, que ainda não tem um relacionamento com Deus, você está convidado hoje. Você viu que Deus é um Deus de relacionamento. E Deus quer se relacionar com você. Deus quer tomar você pela mão. Deus quer falar ao seu coração. Deus quer transformar a sua vida. Deus convida você
para uma nova caminhada. Deus convida você para um novo momento. E se você, meu irmão, quer oferecer sua casa para ser um lugar onde a palavra de Deus vai ser pregada, vivida, e vidas vão ser transformadas, eu quero convidar você para vir aqui à frente. Olhe bem, não é oferecer sua casa para fazer culto lá na sua casa, não. É para que ela seja um altar, independente de ter culto lá. É um lugar onde você vai levar pessoas para conhecerem você na sua intimidade, no seu dia a dia. Alguém que, tendo ouvido essa palavra, quer, assim como Cornélio, colocar a sua vida e a sua casa para que seus amigos e os seus familiares conheçam o projeto de Deus, sai do seu lugar, vem aqui à frente agora, eu quero orar por você. Amém? Ah, mais alguém? Vem aqui à frente. E se você está aqui visitando, se você é aqui da cidade ou não da cidade, você quer começar a ter um relacionamento com Deus, vem aqui à frente, nós queremos orar por você e ajudar você. E quem sabe oferecer nossas casas para que você vá lá ouvir um pouco mais a respeito da graça, do amor de Deus na sua vida. Alguém que quer colocar a sua casa, a sua vida, que quer colocar a sua família diante do Senhor, quer colocar os seus amigos diante do Senhor. Saia do seu lugar e diga: Deus, eu vou fazer da minha casa um altar. Amém. Deus te abençoe, querida. Há mais alguém? Você pode vir aqui à frente. A senhora não, que está com o bebê, pode ficar, viu? Mas tem mais alguém? Vem aqui na frente e diga aqui para o pastor que a sua casa está à disposição. Diga para a igreja, mas sobretudo diga para Deus. Alguém que quer começar um relacionamento com Deus nessa noite, quer colocar a sua vida diante do Senhor, quer receber ajuda para conhecer mais da palavra de Deus, sai do seu lugar, vem aqui na frente. E a igreja, através dos membros, do pastor, da liderança, vai ajudá-la a caminhar mais perto do Senhor. Vamos ficar em pé, irmãos, para orarmos. E se você deseja vir aqui à frente, você precisa de ajuda, peça ajuda e vem aqui na frente. Vamos nos colocar diante do Senhor, para que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer. Deus é um Deus de relacionamentos. Há mais alguém? Pode vir. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pelos 23 anos da nossa igreja. Deus, uma caminhada já significativa, onde muitas bênçãos aconteceram, muitas vidas foram tocadas, abençoadas, transformadas. Pessoas, ó Deus, receberam Jesus, pessoas foram batizadas. Aqui o Senhor levantou pastores, levantou líderes para a tua igreja. Nós te bendizemos por isso. E te agradecemos pela mensagem desta noite, pela mensagem musical, pela mensagem da palavra. Ó Deus, o Senhor é um Deus de relacionamento. Nos chama para perto do Senhor. Abençoa os irmãos que estão oferecendo sua vida aqui ao Senhor, oferecendo sua casa, colocando sua família diante do Senhor. E dá-nos, ó Deus, condições de executarmos o projeto que o Senhor tocou no nosso coração para fazermos. Eu te louvo, Deus, pela vida de cada irmão que está aqui. Te louvo pela vida da minha esposa. E, ó Deus, concordo com a decisão que ela está fazendo. E a nossa casa é um altar para servir ao Senhor, para que pessoas conheçam o Evangelho do Senhor. Deus, que a gente não apenas pregue a palavra, mas que a gente viva essa palavra. Abençoa, Deus, cada irmão, cada amigo que está aqui conosco nesta noite, que participou conosco, e ajuda-nos a todos a entender que o Senhor é um Deus de relacionamento, e ajuda-nos a termos um relacionamento mais próximo, mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Nós te agradecemos e te bendizemos no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Dá um abraço no irmão que está perto de você aí e diga: meu irmão, a sua casa é um lugar de bênção. Amém?